ótimo dos ótimos. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre Michelle. Michelle tinha 26 anos quando ela desapareceu, quando foi buscar uma coisinha que ela esqueceu dentro do carro dela. E o carro dela ficava num lugar onde as câmeras de segurança não pegavam, no estacionamento do hospital no qual ela trabalhava. E a partir desse dia nunca mais ela foi vista. E como ela demorou bastante para voltar para o trabalho, a supervisora dela chamou o segurança e foram buscar ela, tipo, procurar ela no estacionamento. Então eles, depois de uma grande procura, olharam, depois de um bom tempo, o carro dela aparece numa velocidade tão grande que quase bate em outro carro que tem ali no estacionamento. Só que quem estava dentro desse carro não era a Michelle. Na época do caso, Michelle morava em São Francisco, na Califórnia, e ela era estudante de enfermagem, e ela prestava o serviço para esse hospital no qual ela desapareceu e nunca mais foi vista. Nessa época, a Michelle estava muito feliz e realizada, porque ela, estava fazendo a faculdade, estava trabalhando, estava vivendo um dos melhores momentos da vida dela, estava satisfeita e contente com a vida. Michelle também tinha um irmão mais novo chamado Michael. E apesar deles terem perdido a mãe deles na adolescência, os dois eles eram muito unidos, muito felizes. Eles como os outros restantes da família. Todo mundo era muito unido, todo mundo era muito feliz, todo mundo junto. E como sempre foi o sonho dela ser enfermeira desde criança, porque a mãe dela também era enfermeira, mas infelizmente ela acabou perdendo a mãe dela na adolescência por causa de um câncer. Só que eles, a família toda, os filhos, todo mundo só ficaram sabendo que ela morreu de câncer quando ela realmente morreu, que aí eles ficaram sabendo a causa da morte dela, porque ela não queria deixar eles preocupados, deixar eles tristes. Aí ela não resolveu falar pros filhos, nem pra família, que ela estava com câncer. E ela acabou falecendo enquanto eles eram adolescentes. E quando Michelle era criança, ela fez uma amizade daquela do peito, da alma, que ensinou coisas que a mãe não ensinava, né? Ótimos, como passar chapinha no cabelo, passar maquiagem, aquelas amizades gruda laço pra sempre de infância. E de acordo com o tempo, elas eram tão grudadas que quando Gisele, que é essa amiga que ela fez, mudou pra fazer faculdade, ela foi junto com ela. E elas passaram bastante tempo junto. Por um tempo elas passaram a estudar na mesma faculdade. E antes de Michelle chegar nessa faculdade, Gisele já tinha feito uma amizade com um cara chamado Scott. E quando Michelle chegou, automaticamente ali ela já apresentou um amigo pra ela e eles começaram a se gostar com pouquíssimo tempo. E os dois, Michelle e Scott, começaram a namorar. De acordo com o tempo, depois de mais ou menos um mês, eles viram que não era aquilo que eles queriam um pro outro, eles acabaram terminando. Michelle e Scott acabam terminando. Só que, por um outro lado, Gisele começou a gostar de Scott, aí eles começaram a namorar, né? Scott retribuiu o sentimento que ela tinha por ele, e eles começaram a namorar, começaram um relacionamento. E é tanto que Michelle apoiava os dois, era a maior amiga do casal e era muito unidos. Mas, ao que tudo parece, Gisele não pensava isso. Eu acho que ela tinha um certo ciúmes, porque eles tiveram um envolvimento antes deles dois estarem juntos. E várias vezes Gisele entrou em discussão com Scott por causa de Michelle. Aquelas briguinhas que vocês já sabem, né, gente? Que todo mundo briga. Ai, fulano, você quer saber? Vocês já entenderam como é que funciona mais ou menos essas briguinhas paralelas, que sempre vai desgastando. E sempre as discussões de Scott com Gisele era referente a Michelle, jogando na cara dele que ele ainda era apaixonado por Michelle. Então, depois de um bom tempo foi ficando mais estranho, mais opressor pra eles, porque Michelle mandou uma mensagem pra Scott no telefone dele falando que ia fazer um aborto, que ela não queria ficar com um bebê. Só que é muito estranho, porque ela não mandou, já que ela era amiga do casal, por que ela não mandou mensagem pros dois? E aí ela passou a desconfiar que eles tinham um relacionamento, ela passou a pensar e concretizar que aquele bebê era dos dois juntos. Aí pronto, começou a piorar mais a situação. Ficou desconfiada com aquilo na cabeça, que ela foi traída pelo Scott, e ela sempre pensou que foi traída desde o início. O tempo passou, o Scott e Gisele tiveram uma filha em 2005. Mas a Gisele continuava brigando e o relacionamento deles foi desgastando, sempre com a Michelle no meio das brigas. Sempre jogando na cara dele que ele gostava dela, e o relacionamento foi desgastando, foi, ficando ruim. E em 2008 eles se separaram. Quando eles se separaram, eles optaram por a guarda compartilhada.
Gisele fez uma ligação pra Scott falando que ela iria mudar de cidade e ia levar a menina com ela. Aí ele pegou, entrou na justiça e conseguiu ficar com a guarda da filha deles. E depois disso as coisas começaram a ficar tão pesadas, que Scott sempre gravava algumas conversas que ele tinha com Gisele. Era mais conversa de briga e de ameaças. É tanto que ele optou na justiça por uma medida protetiva contra Gisele, porque Gisele estava ameaçando ele, a família dele. Só que Scott e nem Michelle imaginavam que essas coisas podiam terminar numa coisa ainda pior. Depois do dia 27 de maio de 2011, que Michelle desapareceu naquele estacionamento, foi que tudo começou a ficar ainda mais estranho. E depois que ela desapareceu nesse estacionamento, a polícia foi informada, porque aquilo ali era muito estranho, a situação dela ter sumido assim, o carro sair correndo, e era uma história meio estranha, e tava tudo muito estranho. Só que depois que a polícia fez a procura, o carro de Michelle foi encontrado a 800 metros do estacionamento, cheio de sangue, e tinha um crachá também. Esse crachá teria sido roubado semanas antes. Analisando as câmeras de segurança do dia que Michelle desapareceu, tinha uma pessoa bem parecida, bem conhecida nas câmeras. E adivinha quem era essa cidadã? Sim, era Gisele Esteban, a amiga do peito de alma de Michelle. E Gisele foi chamada algumas vezes para depor, mas apesar da polícia ficar um pouco desconfiada dela, não tinha muito do que acusar ela, não tinha muito, porque não tinha corpo, não tinha nada, não tinha muito do que acusar. Só que como a polícia ficou muito desconfiada, a polícia investigou o celular de Gisele. O celular de Gisele e Michelle fizeram o mesmo trajeto naquele dia. Então, aí ficou pior. Só que eles não podiam acusar, porque ainda não tinha corpo, não tinha como afirmar que ela tinha algum envolvimento. Mas tudo mudou, como um belo dia, Scott entrando no seu carro, adivinha o que ele acha? O celular de Michelle. E ele achando esse celular de Michelle, ele rapidamente liga pra polícia e afirmam que estão armando pra ele, tipo, pra acusar ele. Só que ele já manda logo a real, ele já fala assim, e eu tenho certeza que quem tá querendo armar pra mim é Gisele. Aí sim o negócio começa a ficar melhor, porque aí ele entrega as conversas, as gravações de conversas que ele gravou sobre as brigas, sobre as ameaças, sobre tudo. Ele gravou tudo e entregou pra polícia. Aí sim, a polícia teve motivos pra entrar com a investigação contra Gisele. E depois dessas evidências apuradas pela polícia, que o Scott deu das gravações de conversa que ele teve com Gisele, aí sim eles fizeram uma busca na casa de Gisele e adivinham que eles encontram lá um sapato todo sujo de sangue. E adivinha de quem era esse sangue? De Michelle. E rapidamente ela foi presa, Gisele foi presa. Só que depois que Gisele foi presa, o corpo de Michelle só foi encontrado no dia 17 de setembro de 2011, numa área florestal, e não dava para reconhecer o corpo porque ele estava num estado avançado de decomposição e não deu para saber como foi a causa da morte. E como ficou difícil de fazer uma análise do corpo de Michelle e do que poderia ter acontecido, e Gisele nunca contou o que de fato ela fez com a amiga, apesar dela sempre negar que ela não fez nada com a amiga, ela foi condenada à prisão perpétua e tá até hoje lá. Pode ser que ela venha um dia sair, só que eu acho que isso não vai acontecer, porque lá nos Estados Unidos o bagulho é doido. Eles não tiram ninguém da cadeia, mesmo que ele tenha uma época ali pra poder apelar da decisão do juiz, eles não são soltos assim. E como ficou muito difícil, eu fico pensando, como ficou difícil analisar do que será que ela fez, se ela estrangulou, se ela matou. Vai ficar um mistério. Por isso que eu falo, gente, fiquem atentos a esse certo tipo de amizade. Principalmente quando ocorre esse negócio de pegou ex, pegou não sei o que ali, aí você já corta logo o laço. Porque isso aí dá ruim, sempre dá merda. E eu quero saber o que vocês acharam desse caso, porque eu achei meio bizarro. Eu acho que a amizade exagerada demais, como diz minha avó, minha filha, sempre dá ruim. Vão com os pezinhos no chão de vocês, ótimo. E esse foi o vídeo de hoje. Curte e comente se gostou. E um beijo, fiquem com Deus.